décimos é a temperatura. Hora de falarmos com o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, que está aqui no estúdio da Rádio Independente. Esteve ontem à noite também acompanhando o evento Reload Cindy Lojas, que dessa vez foi hit, né? Depois de alguns anos aí sem o evento, uma programação sendo retomada com um grande público também no Teatro da Univates, né, prefeito? Tudo bem? Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia. Bom dia, Ricardo, Rita. Bom dia. E uma proposta dinâmica, uma proposta diferente, que inicia com a banda, né, com o Eletro Rádio, que foi muito legal. Depois palestras, intercalando, enfim. Foi muito dinâmico, muito legal a proposta apresentada ontem no Teatro da Univates pelo Cindy Lojas Lajeado. Prefeito, começando a nossa pauta de hoje, claro que tem perguntas de ouvintes chegando também, mas entre os assuntos que vamos abordar, o aumento do valor do Vale Alimentação dos servidores, eu acho que a gente começa por este assunto, pode ser? Sim, foram feitos o encaminhamento desses projetos, então, e foi possível a gente chegar ao valor de R$300 no Vale Alimentação, subindo de R$200 para R$300, por conta da alteração na legislação, aquela do descanso de 15 minutos que estava regulamentado. Então, falei com o Elis hoje, as folhas estão sendo fechadas e tudo segue normalmente. Que bom. Vamos falar aqui de projetos, prefeito, porque na semana passada conversávamos sobre uma ideia que é a questão da compra de índice, de áreas para a prefeitura alargar suas vias, em troca, fazer negociação com os proprietários do terreno para construções aqui em Lajeado. E teve essa conversa com o Sinduscon nessa semana e também a apresentação da revitalização da reforma da Júlio de Castilhos, que chama atenção até pelas imagens, né, do projeto que foram divulgadas pela prefeitura e aqui pela Rádio Independente também. Vamos começar pela situação do Sinduscon e dessa compra de índice. Como é que está essa negociação? O que o Sinduscon analisou? De que forma que vê essa possibilidade? Bem, essa previsão da gente trabalhar com compra de índices construtivos, ela faz parte já do regramento do plano diretor. Na prática, há necessidade de uma lei complementar dizendo de que forma esses índices podem ser comprados. E a gente quis apresentar essa proposta para o Sinduscon, porque o grande potencial comprador desses índices construtivos, naturalmente, são as construtoras, que às vezes, por questões de centímetros, elas podem ou não incluir mais um pavimento nas suas construções. E o grande objetivo é que hoje a gente já tem leis que estabelecem recuos para que o proprietário faça a edificação do seu terreno. O nosso caso mais clássico é a Benjamin. A Benjamin, da ponte até a área duplicada, o proprietário que tem algum terreno ali na Benjamin, ele precisa recuar a sua construção no mínimo 8 metros. Estes 8 metros de recuo, eles são fundamentais para o município poder fazer o alargamento da via. E aí, essa legislação que está se elaborando é para que seja atrativo, para que o proprietário transfira a propriedade desses 8 metros, então, para o poder público possa fazer o alargamento das vias e ele passa a ter direito a um percentual de índice construtivo, que vai ser interessante para as construtoras estarem comprando para desenvolver ou mesmo no terreno da Benjamin ou em outro ponto da cidade. E isso que está sendo amarrado, isso não é invenção de Lajeado, isso já acontece em outras cidades. O caso mais emblemático para nós aqui, gaúchos, é a terceira perimetral em Porto Alegre, que foi alargada já alguns anos atrás através desse sistema. E a gente busca, então, trazer estas realidades de outras cidades do Brasil e aplicar em Lajeado para que a gente possa ter uma mobilidade melhor naqueles pontos que necessitam dessa intervenção. Quais são os primeiros pontos? Vocês já devem ter alguns gargalos, né, definidos ali, estabelecidos. A Benjamin. Qual o ponto da Benjamin? A Benjamin, principalmente entre a Ponte da Montanha e as proximidades, 2 quadras antes lá do Jardim Botânico, onde lá ela já está alargada. Mas entre a Ponte da Montanha e nesse trecho onde é mão simples ainda, esse é o principal caso. A Pasqualine, depois do trevo da Univates até a Ponte de Ferro, que se trabalha, então, no projeto de duplicação, é outro ponto que tem interesse, sem contar nos outros, na Pedro Teobaldo Breitenbach, que
que já está passando por um processo, estamos em projeto para fazer o alargamento, e também na municipalizada que vai a São Bento. Pontos importantes, hein? Pontos com muito fluxo e com o trânsito lento, né? Em determinados horários, porque né? são pistas simples. Então, o objetivo é a gente ter essas possibilidades de fazendo os alargamentos com o passar do tempo. Mas tem esse espaço, prefeito? Eu penso aqui, puxando pela cabeça, parece que está muito próximo. Não vejo 8 metros para alargar. As construções antigas, elas não respeitavam os 8 metros. E aí, como é que faz nesses casos? Aí, naturalmente, são construções bem antigas. E a grande maioria são casas que, num curto espaço de tempo, provavelmente vão passar por reforma, por venda, para que se construa um equipamento mais robusto, na grande maioria dos casos. E aí, quando essa pessoa for apresentar o projeto, ela já tem que respeitar esse recuo de 8 metros. Ele já faz parte da legislação. Mas e o morador ou o empresário que não quiser sair e que esteja hoje no meio, vamos dizer assim? Aí a estratégia do município é trabalhar com outros mecanismos. Por exemplo, se não for possível alargar, naturalmente nós vamos ter que tirar a possibilidade de estacionamento frontal, estacionamento lateral. Porque daí isso também já dá uma margem que possibilita o fluxo de 2 veículos ao mesmo tempo naquele espaço. Eu vou trazer o exemplo ali, que é um trecho que eu uso bastante, esse da Pasqualina até a Ponte de Ferro, ali nem pode estacionar, né? De um lado, do outro me parece que sim. Eu não sei todos os pontos. Se um carro estaciona ali, já obstrui o trânsito completamente, daí começa a formar filas, ali é muito estreito, né? Muito estreito. Eu estou dando esse exemplo, né? Mas isso seria para... A partir do momento que essa legislação ela for aprovada, então, a gente inicia nesse processo. E sim, é interesse de concentrar esforços na Benjamin. A gente acredito que até semana que vem se finalize os projetos das rótulas. A rótula, aquela que a gente já falou anteriormente, nas câmaras mortuárias. A outra rótula ali onde eram os bombeiros. E aí, consequentemente, a extração daquelas sinaleiras. E aí também já tem a previsão de alguns trechos da Benjamin, onde o município já tem a propriedade dos terrenos, que a gente possa também estar encaminhando para a licitação esses alargamentos da via. Ainda sobre obras e projetos, apresentado essa semana a reformulação, né? O projeto de reformulação da Júlio de Castilhos, belíssimo por sinal, né? Com uma previsão de custo de em torno de 5 milhões. Foi apresentado, será feita uma nova reunião, né, a respeito desse assunto, mas a partir dessa nova reunião, o que acontece, quais são os trâmites para que isso seja colocado em prática realmente? A proposta de remodelação da Júlia ela foi apresentada para o Fórum das Entidades e agora a gente abre um período de análise das entidades, de contribuições, enfim. E o que a gente trouxe para o Fórum também é de que a execução desse projeto ela depende da participação dos lojistas, porque um valor considerável do projeto é a troca da calçada da Júlio. E aí a gente pensa em alternativas para que isso seja feito. Hoje, e tudo que eu vou trazer aqui são projeções que estão sendo feitas porque a assessoria jurídica está fazendo estudo. Hoje nós temos uma legislação na cidade que permite que as calçadas elas sejam feitas em parceria com o poder público. O poder público faz a base e o proprietário entra com o material e a mão de obra, o que reduz muito o custo. O que a gente tem pensado em fazer na Júlio? A gente institui o tributo de contribuição de melhoria. Então, estabelece que isso vai para a Câmara, então estabelece que toda a Júlio vai sofrer a melhoria nas calçadas. Então, o proprietário do imóvel ele tem a responsabilidade de fazer esse pagamento. E, depois disso, se cria uma alternativa para quê? Aqueles que concordarem em fazer parceria com o poder público, eles ficam isentos da contribuição de melhoria, mas ele tem que se responsabilizar, então, pelo material e a mão de obra. Está sendo feita essa análise jurídica porque daí a gente consegue envolver todos os proprietários e aqueles que tiverem que concordarem com a execução se facilita, porque o custo fica mais barato, inclusive, e aí a contratação é direto pela quadra, pelos proprietários. Então, tem alguns detalhes que têm que ser ajustados. Mas são alternativas que eles possibilitam, então, que o projeto possa ser executado em parceria. A Prefeitura
sim, com uma execução importante, mas o proprietário também. E se o proprietário não quiser? Aí a gente tem a instituição da contribuição de melhoria. Se ele não concordar, o poder público tem essa prerrogativa de executar a obra e depois cobrar o tributo de contribuição de melhoria. Então não depende da concordância dos proprietários. Isso. A concordância seria uma facilidade, seria a celeridade do processo. Se não houver concordância, então o município executa e depois cobra a valorização que cada um dos imóveis teria com essa remodelação da Júlio. O que a gente pode falar ali, além da calçada de passeio, que a gente viu que muda, tem a questão de árvores, a questão da mobilidade, o que mais vai mudar? E esses 5 milhões aí, como é que seria a divisão, já contando então com essa participação aí dos empresários também? O orçamento que foi apresentado é de que as calçadas, elas custariam em torno de 2 milhões e 300. Praticamente metade, então. Praticamente a metade. E o outro é adequação do pavimento nos cruzamentos da Júlio. Não se pensa em tirar o paralelepípedo, não. Mas se pensa que nos cruzamentos se tenha um regramento para diminuição da velocidade dos veículos. Isso também faz parte do projeto, que não se cogita não ter veículo na Júlio. Vai ter veículo, mas o veículo ele anda em sintonia com o pedestre, com o ciclista e o veículo, os três em sintonia. Então, os cruzamentos eles recebem uma atenção especial, um reflorestamento da Júlio de Castilhos, árvores, plantas nos cruzamentos principalmente, a Júlio dividida em 2 trechos, um trecho da Praça da Matriz até a beira do rio, trecho 1, e o trecho 2, então, da Praça da Matriz até as proximidades do Posto Faleiro. Pelo menos 2 parklets previstos, um na frente da biblioteca, e outro em frente à torre da igreja evangélica. E, enfim, em traços gerais são esses. Permanece com fluxo normal de veículos, sim. Permanece com estacionamento e mais arborização, é isso? Mais arborização. O cálculo que se fez dos veículos, tem algumas interferências que são feitas. Hoje são 104 veículos que estacionam e conseguiria se ampliar para 110. Se ampliaria ainda. Mesmo tirando, em alguns pontos, mudando a sistemática da Júlio de Castilhos. Porque no parklet tu acaba tirando vagas de estacionamento. Então vão colocar 2 parklets e ainda assim vão aumentar. E ainda assim com alguns regramentos diferenciados. Dias atrás, e a gente sabe que tem muita gente que acaba defendendo a ideia de que a Júlio de Castilhos seja um calçadão, que não se tenha mais tráfego de veículos. Isso chega a ser debatido na Câmara de Vereadores ou é completamente... Desculpe, na Câmara. Na Prefeitura. Claro que pode ser debatido na Câmara também, mas isso chega a ser debatido ou é completamente descartado? Da nossa parte, ele não faz parte dos estudos, porque entende-se que o calçadão, ele acaba, em horários onde não há movimento, ele acaba ficando uma zona mais perigosa, justamente por não ter o trânsito de veículos. Então, aglomeram pessoas, enfim, usuários, que acaba ficando uma rua mais perigosa do que quando há o compartilhamento do pedestre, do ciclista e do veículo. Prefeito, ainda em relação a projetos e obras, tem novidades sobre a Clínica Veterinária Municipal? Nós estivemos lá essa semana também acompanhando o início dos trabalhos, então a clínica está sendo erguida. E aproveitando para fazer o convite também, que a gente tem um final de semana, sábado, né? Domingo de adoção dos filhotes lá. A Aline, minha esposa, adotou um filhote. E agora até fiz uma brincadeira final de semana que está passando por um curso de etiqueta, mas é uma alegria nova. É uma alegria nova em casa, porque é um animalzinho de estimação. Como é que é o nome? É a Teodora. Teodora. Então as crianças adoram, enfim, a gente... e fica então o convite para a comunidade também, está acompanhando os nossos cães lá no canil, e está aberta essa possibilidade de adoção então dos animais. Sempre legal. Prefeito, ontem no evento, na abertura do Reload Sim de Lojas City, o prefeito trouxe alguns dados que acabou solicitando para o Departamento de Trânsito, falando sobre justamente
o trânsito, né? Sobre o fluxo de veículos em áreas aqui de Lajeado. Por que desse levantamento? E traga os números aí para nossa audiência, por favor, e o que representa isso. Nós fizemos, eu pedi para assim, a gente ficou surpreendido com a divulgação dos dados preliminares do censo, né? Lajeado beirando os 100 mil habitantes. Surpreendido por aquela questão que as projeções eram em torno de 90 mil, mas os dados eles avaliam apenas os nascimentos e óbitos. Então não tinha os dados da migração, e a migração é muito constante, por isso a gente chega a 100 mil habitantes. E aí a gente pediu também para que o Departamento de Trânsito utilizasse as câmeras de vídeo monitoramento e fizesse uma análise do fluxo de veículos, tanto de Lajeado como veículos de fora, que acessam a região central. Digamos região central desde a rodoviária até a ponte do São Cristóvão, aqui a Bento Rosa e a Doutor Parobé, fazendo esse quadrante, assim, digamos, nessa região central. E esses dados eles foram feitos do dia 13 de março ao dia 19 de março, e o número de veículos que ingressam nessa região, na segunda-feira são 37 mil veículos, na terça 35, na quarta 37 mil, na quinta 43 mil, na sexta 43 mil, no sábado, aí nós não temos colégios no sábado, né? São 39 mil veículos e no domingo 23 mil. Então, a nossa população oficial, 100 mil habitantes. Mas com esse número de veículos circulando, percebe-se que a população que diariamente circula por Lajeado, ela com certeza supera os 120 mil habitantes todos os dias. Calcula-se quantas pessoas por veículo? Depende, aí é muito variável, mas dá para fazer 2 pessoas por veículo, é um cálculo que é razoável. E o carro que passa 2 vezes, nesse caso aí, é contado? Não, são dados gerais, são dados, essa filtragem de quantas vezes o mesmo... Não tem a questão de placa? Não. Pode, okay. Ainda não, são dados brutos ainda, mas podem ser trabalhados. Tem pergunta de ouvintes, o ouvinte Rainério de Lajeado, ele questiona sobre lâmpadas queimadas perto da casa dele, localizada na rua José Alfredo Spor, esquina com a rua Moisés Cândido Veloso, entre os bairros Alto do Parque e São Cristóvão. Ele diz que abriu o protocolo há 10 dias e ainda não teve resposta. Ok. O mesmo ouvinte, ele também perguntou a respeito de um terreno que tem perto da casa dele, um terreno vazio, próximo da sua casa, que está com um mato alto, que seria de propriedade privada, e se a prefeitura pode fazer algo em relação a isso. A prefeitura tem utilizado o serviço da notificação do proprietário, depois da notificação não feito serviço, faz a roçada e acaba cobrando do proprietário, mas inicia pela notificação do proprietário, sim. Agenor, queria ver o que vai ser feito a respeito do entroncamento perto onde eram os bombeiros. Ali, para ir para o bairro Montanha, tem que ficar à esquerda. A da direita é livre, mas muitos motoristas pegam a pista da direita e corta a vez daquele que está à esquerda e tranca tudo onde a pista é simples. Não tem como colocar algo que esses motoristas não consigam mais entrar à esquerda. É obrigado a seguir à direita. Agenor, que manda um recado aqui no 999787885. Esse é um dos trechos, esse local aí é um dos locais que a gente iniciou a nossa conversa dizendo que ela faz parte, o projeto de uma grande rótula, uma grande rotatória e a exclusão então do semáforo, justamente nesse ponto aí. Tem pergunta também da Sheila de Lajeado. Ela disse que seria possível dar um jeito nos usuários de drogas na Praça da Matriz. Está sempre cheio, não dá para ir lá durante a semana e nem no fim de semana com a família. O Lê que está aqui acompanhando, ele sabe que todo mundo é livre para fazer o que bem entende e tal, mas nós temos que ter regras. A Praça da Matriz é um local onde a gente tem uma escola próxima, a gente tem vários restaurantes, enfim, e não é nem uma nem 2 vezes que o prefeito realmente vai lá e vai falar com as pessoas de que o município oferece tratamento, o município oferece local para dormir, que é o Abrigo São Chico, e que não se tolera o uso de bebida alcoólica naqueles locais. Então, é um processo que ele é demorado, ele é de sensibilização. Nós não gostamos particularmente não gostei da intervenção com música, com incentivo para as pessoas. Tem que se criar o vínculo, mas não gostei da intervenção que foi feita, que serviu como estímulo para que fiquem na Praça da Matriz. E o município procura sim oferecer tratamento de saúde,
oferecer local para os alcoólicos. Quem quer trabalhar tem várias oportunidades de emprego, muitas empresas procurando emprego, então nós tendemos a ser mais rígidos nessa utilização desses espaços. Mas de que forma, prefeito? Pode expulsar as pessoas? Eu acho que uma boa conversa, fazendo argumentação de que nós temos uma escola próxima e o critério da escola é o mais robusto e que não é um local para utilização de bebida de forma desenfreada, ele acaba sensibilizando sim, e tomara que esses usuários, enfim, que a comunidade ajude a não dar dinheiro, a incentivar essas pessoas a não utilizarem o local, a Praça da Matriz, para essa finalidade. Bom dia, temos que frequentar a Praça da Matriz, mostrar aos usuários que eles não mandam no local, eles saem devagar, mas saem, é o que diz aqui a ouvinte aqui, no 999787885. O que mais aqui, Rita? Tem a Marisete, agradecer o secretário de Obras Medonho pela troca de lâmpada na frente da casa e também agradecer a nós aqui da rádio e ao prefeito por ter limpado a rua lateral da IMEC do centro, que ela mandou aqui na semana passada, lembra? Com fotos, sim, inclusive, né? E o Medonho tá ligado aqui, o Lê anotou aqui, mas pelo jeito o Medonho diz, já vou encaminhar um conserto das lâmpadas na rua José Alfredo Expor. Tá ligado na programação e o secretário, ele diz, peço desculpa ao contribuinte que ainda não foi consertado. 999787885. Tem mais uma aqui da Maris Bergman, ela diz que ela é moradora do bairro Bom Pastor, gostaria de parabenizar o prefeito pela abertura da rua Hermes Jäger e o que ele tem a nos dizer se vai ser asfaltada. Não tem previsão de asfalto ainda, mas essa era uma reivindicação bem antiga do Bom Pastor lá, é uma ligação muito importante, ficou bem bacana também essa rua aberta, mas não tem num primeiro momento previsão de asfaltamento dela. Prefeito de Lajeado, Marcelo Carmo, obrigado pela presença, pela entrevista e um ótimo final de semana. Para vocês também, muitas atividades no final de semana, né? Isso aí, amanhã Vivo tem Taquari Vivo. Depois tem atividade na Casa de Cultura, enfim. Tem o barco, tem o passeios de barco. Adoção dos animais. De barco, exatamente, tem a adoção Adote dos um animais. Amiguinho. Tudo isso. E tem o interclassificado, o Grêmio eu não sei, né? O Grêmio, espero que sim. Um abraço, na outra semana a gente ri de novo, então.